Muitas pessoas não estão compreendendo a maneira que devem viver para agradar ao Criador, a maneira que devem se portar para viver uma vida obediente ao nosso amo e Salvador Yahushua. Amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas elas estão procurando somente as coisas concernentes a essa terra. E quando nós, irmãos, aplicamos o nosso coração para só pensar nas coisas que são terrenas, nas coisas que são deste mundo, nas coisas que são dessa vida, nós se tornamos pessoas terrenas, nós se tornamos pessoas naturais, nós se tornamos pessoas, irmãos, que aos poucos nós vamos perdendo a comunhão, aos poucos nós vamos perdendo o desejo, aos poucos nós vamos deixando de buscar, deixando de orar, deixando de temer, deixando de vigiar e deixando de obedecer os mandamentos do nosso amo e Salvador Yahushua. Nós não podemos viver nessa terra, irmãos, uma vida somente para fazer os desejos do nosso coração. Nós não podemos viver nessa terra, irmãos, somente para fazer aquilo que é da terra. Assim como o nosso corpo tem sede, tem fome, o nosso espírito também tem sede, tem fome. E quando nós deixamos de alimentar o nosso espírito se enfraquece, o nosso espírito se adoece, o nosso espírito ele fica debilitado. Oh, amados irmãos, em Mateus 4:4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahu. Você não é formado só de corpo, você é formado de espírito, e sendo também espírito, você precisa da palavra, você precisa do mandamento, você precisa da doutrina, você precisa da pureza, você precisa da sinceridade, da honestidade, da humildade, da mansidão, da moderação em teu coração, para que você possa fazer a vontade daquele que é puro, santo e amável diante dos olhos daquele que nos criou, que é o nosso Criador. Aleluia! Filipenses 4, verso 1. Nos perdoe, irmãos. Diz assim, todos acharam, amados? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e a minha coroa é que estais firmes em Yahu, amados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sinta o mesmo em Yahu. E peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujo nome estão escritos no livro da vida. Verso 4: regozijai-vos sempre em Yahushua. Outra vez vos digo, regozijai-vos, que quer dizer alegrai-vos. Verso 5: seja a vossa equidade notória perante todos os homens, perto está Yahu, e não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Yahu, o nosso Criador, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Yahu, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos no Messias Yahushua. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e Yahu de paz será convosco. Podeis vos assentar, meus amados irmãos. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos do Salvador Yahushua, aqui o nosso amado irmão Paulo estava escrevendo esta carta aos irmãos filipenses, aos irmãos de Filipos, instruindo assim esses irmãos e essas irmãs, a maneira que eles deviam viver para agradar o Criador, a maneira que eles deviam se portar para ter uma vida de comunhão com o Espírito da verdade. Amados e queridos irmãos, no Salvador Yahushua, nós precisamos entender que para nós agradar o nosso Criador, nós precisamos aprender a sua vontade. E muitas das vezes, a sua vontade, ela vai ser revelada por intermédio dos seus servos. Muitas das vezes, o Criador dos céus e da terra, ele vai revelar a vontade dele para a igreja por intermédio dos seus servos. As suas doutrinas, os seus mandamentos, as suas revelações, elas podem vir através de um sonho, sim. Elas podem vir através de uma revelação, sim. Através de uma visão, sim. Através de uma profecia, também. Mas o que nós devemos mais focar e ter mais o objetivo é de aprender a vontade do Criador com a sua palavra. Porque é a sua palavra que irá ensinar a mim e a você a maneira que devemos andar nessa terra. Tem pessoas que querem viver nessa terra, tem pessoas que querem andar nessa terra, fazendo somente a vontade do seu coração. Mas o nosso coração, irmãos, ele é enganoso. O nosso coração, irmãos, muitas das vezes ele leva a mim, a você, a nós, se nós não vigiar, a pecar contra o nosso Criador, a transgredir a sua vontade. O nosso coração, muitas das vezes, ele não quer que nem eu e nem você estejais aqui nessa noite. O nosso coração, ele tenta tirar a nossa visão, ou até mesmo o nosso objetivo, de chegar a esse humilde lugar. Porque quando nós chegamos a esse humilde lugar, aleluia, a esse humilde templo, nós aqui sentimos a graça, sentimos a comunhão, sentimos a paz e uma renovação na nossa vida espiritual. E a Bíblia diz em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahushua, o nosso Salvador. Então você tem que entender, eu tenho que entender, nós precisamos entender que além do pão, nós precisamos da palavra, nós precisamos da doutrina, nós precisamos da oração, nós precisamos do Espírito da verdade, nós precisamos aprender qual é a vontade do nosso Criador. E uma da vontade do nosso Criador, irmãos, é que nós venhamos estar aqui, irmãos, para aprender da sua palavra. A palavra dele é santa, irmãos.
A palavra dele é pura, igreja. A palavra dele, ela é reta, irmãos. A palavra do nosso Criador, ela muda o nosso jeito de agir. Ela muda a nossa maneira de pensar. Ela muda o nosso interior, ela muda os nossos pensamentos. Eu sou apenas um homem, você é apenas um homem, você é apenas mulheres. Eu não tenho poder para mudar ninguém, mas o Espírito da verdade que habita em mim, pela misericórdia do Criador, esse tem o poder de mudar a sua vida. Eu sou apenas um ser humano como você, mas aquele que fala por intermédio da minha vida nesta noite é o Espírito da verdade. E é Ele que está falando no teu íntimo e no teu profundo do teu coração nesta noite. É Ele que está tocando na tua alma aqui nesta noite. É Ele que está falando no profundo e no oculto da tua alma aqui nesta noite, dizendo para você que você precisa aprender dele, dizendo para você que você precisa se alimentar do Criador, que você precisa abrir o coração para o Pai Celestial, que você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas atitudes, se arrepender da tua maneira de viver nesta terra, para viver de uma maneira santa, viver de uma maneira obediente, viver de uma maneira temente àquele que está falando contigo nesta noite. Aleluia! Irmãos, Paulo, ele estava dirigindo esta epístola, esta carta aos irmãos de Filipe, para instruir este povo, para instruir estas vidas, como eles deveriam agir, como eles deveriam proceder, como eles deveriam estar firmes. O desejo do coração desse servo de Yahushua é que aqueles irmãos, aquelas irmãs sentissem o mesmo que ele sentia, a mesma comunhão que ele tinha com o Eterno. Ele queria que aquelas irmãs tivessem também aquele mesmo gozo, aquela mesma paz, aquela mesma alegria, aquele mesmo fervor, aquela mesma espiritualidade, aquela mesma intimidade. Ele estava tentando de alguma maneira, aleluia, deixar o Espírito usar a vida dele, para que aquelas vidas viessem chegar no mesmo grau de espiritualidade dele, na mesma comunhão que ele tinha, no mesmo temor que ele tinha, na mesma obediência que ele tinha. Ele não se achava melhor ou maior que ninguém, não. Ele só se sentia tão em paz, ele só se sentia tão bem, ele só se sentia com uma comunhão com o Espírito, que aquilo que ele sentia, aquilo que ele absorvia, ele tinha um desejo ardente de repartir com os irmãos na fé. E nós precisamos também, irmãos, ter esse desejo ardente aqui dentro de nós, de repartir com os nossos irmãos na fé. Olha o que ele disse aqui no verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos e irmãs, a minha alegria, olha o que ele estava dizendo aos irmãos de Filipos, a minha alegria e coroa é que vocês venham estar firmes em Yahushua, amados, porque é o desejo daquele que ministra o Evangelho, a palavra, é que vidas venham ser salvas, vidas venham ser libertas, vidas venham ter um encontro com aquele que criou todas as coisas. Porque quando o homem tem um encontro com o Criador, quando a mulher tem um encontro com o Criador, a vida desta alma muda.
Quando o Criador toca nesta humilde estrutura nossa, fraca, a nossa estrutura ela é balançada, a nossa estrutura ela é chacoalhada, a nossa estrutura, irmãos, ela é despertada a fazer a vontade daquele que nos criou, aleluia. E esse amado irmão ali, ele estava deixando o Espírito usar ele, a vida dele, para instruir aquelas almas, para ensinar aquelas vidas, a maneira que eles deveriam viver, a maneira que eles deveriam se comportar. Oh, meus amados e muito queridos irmãos, que nós venhamos ter humildade em nosso coração, para que o Espírito venha usar uns aos outros e nós venhamos aprender uns com os outros. Porque, amados irmãos, para que nós possamos alcançar comunhão e graça com o Espírito da verdade, nós precisamos entender que algumas coisas nós precisamos aprender. Nós precisamos ter humildade para aprender. Porque por mais que nós achamos saber alguma coisa, nós ainda não sabemos nada. O pouquinho que a gente aprendeu pela bondade e a misericórdia do nosso Salvador Yahushua, Ele tem muito ainda que ensinar a cada um de nós. Ele tem muito ainda que doutrinar, ensinar, explicar, transformar, purificar a cada um de nós. Nós precisamos entender que quanto mais liberdade cada um de nós dar para o Espírito Santo, para o Espírito da verdade, mais esta obra será aperfeiçoada em nossa vida. Olha o que ele disse: a minha alegria, a minha coroa é que vocês venham estar firmes em Yahushua, amado, aleluia. Ou seja, esse irmão regozijava, esse irmão se alegrava, esse irmão louvava, esse irmão glorificava a Yahushua, quando uma alma era batizada, quando uma alma era liberta, quando uma alma se arrependia, quando uma alma era transformada, quando uma alma saía do pecado, saía do erro, saía das coisas que não agradam ao Criador. Irmãos, a vontade do nosso Salvador é que nós a cada dia venhamos se arrepender dos nossos pecados e venhamos nos converter a Ele. Não é porque nós já estamos na igreja, não é porque há alguns anos nós já estamos na caminhada na fé, que nós não necessitamos de a cada dia se converter mais e mais na presença do nosso Criador, que nós não necessitamos de se arrepender dos nossos pecados, que nós não necessitamos de se arrepender das nossas maldades. A todo dia da nossa vida nós precisamos ter arrependimento, nós precisamos pedir conversão, nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas maldades, dos nossos erros, para que a cada dia o Espírito da verdade, aleluia, o Espírito da verdade, aleluia, venha nos purificar, venha nos santificar, venha nos lavar as nossas impurezas, as nossas maldades, os nossos erros. Eles só podem ser purificados, eles só podem ser lavados, é pelo Espírito da verdade, é pela palavra, é pela doutrina, é pelo ensinamento da palavra de Yahushua. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esta verdade que liberta nós dos nossos maus caminhos. É essa verdade que transforma a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de caminhar na face dessa terra. Olha o que diz no verso 2, irmãos: rogo a Evódia,
rogo assim que sintais o mesmo em Yahushua. O desejo deste amado irmão na emuná, na fé, é que essas almas, tanto Evode como Sinti, viesse sentir o mesmo que ele sentia, viesse ter a mesma comunhão que ele tinha. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com aquele que nos chamou. Nós precisamos buscar esta intimidade. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito da verdade possa nos conduzir a esta intimidade. Olha o que diz, irmãos, no verso 3: e peço a ti também, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Irmãos, aqui nós devemos ajudar uns aos outros. Aqui nós precisamos somar as nossas forças. Aqui nós precisamos entender que ninguém é grande aqui não, irmãos, e que ninguém é maior um que os outros aqui não, irmãos. Nós precisamos entender que aqui o que tem que ser exaltado, o que tem que ser louvado, o que tem que ser glorificado, não é o homem, não é a mulher, não é o pregador, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não. O que tem que ser louvado, o que tem que ser exaltado é o Criador dos céus e da terra, é o Salvador Yahushua. A glória, ela não tem que ir para o homem, a glória tem que ir para quem é o dono da glória. E o dono da glória não é o homem, o dono da glória é o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Lamanda subianda canta lamandai aster. Aleluia, meu ame Salvador Yahushua. Aleluia! Ele estava pedindo a esse companheiro dele na fé, a esse irmão na fé, que viesse ajudar aquelas mulheres que trabalhavam com ele no Evangelho, que viesse somar as forças com aquelas almas, que viesse se esforçar ali para consolar aquelas vidas, para orar por aquelas vidas, para estender a mão àquelas vidas. E não é diferente aqui também, irmãos, na igreja de Sertãozinho. Estas mesmas coisas precisam acontecer no nosso meio. Ajuda, somar as forças, orar um pelo outro. No dia que um estiver chorando, chorar junto. E no dia que um estiver sorrindo, sorrir junto. Oh, aleluia! No dia que um estiver aflito, orar pelo aflito. E no dia que um estiver em paz, louvar com aquele que está em paz. Ou seja, chorai com que choram, mas se alegrai com que se alegram. Ou seja, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai-vos uns pelos outros, tenha paciência uns com os outros. Aleluia. E aqueles que são mais fortes, tenha paciência com os mais fracos na fé. Aleluia. Porque essa é a vontade do nosso Criador. Que também venhamos ter paciências com os mais fracos na fé. Ele disse mais aqui, irmãos, no verso 4: regozijai-vos sempre em Yahushua. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, cada versículo que ele deixava o Espírito usar a vida dele era uma doutrina, um ensinamento, era um fortalecimento para a igreja de Filipos. Irmãos, quando você acata uma palavra de um servo que está sendo dirigido pelo Espírito da verdade, você está recebendo, não é a palavra do homem, você está recebendo a palavra do Criador dos céus e da terra dentro de você. E quando você rejeita a palavra, você também não está rejeitando a palavra do homem,
você está rejeitando a palavra do Criador dos céus e da terra. Porque, pela bondade e a misericórdia do Criador, nós somos usados pelo Espírito da verdade para trazer aquilo que serve de alimento para a igreja, aquilo que serve de instrução para a igreja, aquilo que serve de doutrina para a igreja, aquilo que serve de ensinamento da palavra para a igreja. Olha no verso 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está Yahushua. Irmãos, nós precisamos deixar o Espírito transformar a nossa maneira de viver. Irmãos, nós temos que parar de julgar e de medir uns aos outros. Essas coisas não cabem a mim e nem a você. Irmãos, nós não somos juízes. Nós não somos juízes, não. Nós estamos aqui para ajudar a salvar almas, para ajudar a ganhar almas para o reino dos céus. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós só estamos aqui para deixar o Espírito da verdade nos usar para conduzir este povo aos caminhos de vida eterna. Aleluia. E no verso 6 diz assim, amada igreja: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo as conhecidas diante de Yahu, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Yahu, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Yahushua, o Messias, o Mashiach. Irmãos, não estejais inquietos, não estejais ansiosos, não estejais preocupados por coisa nenhuma dessa terra, irmãos. Sabe por quê, igreja? O nosso Criador, Ele conhece o que nós precisamos para viver nessa terra. Ele sabe qual é a minha e a tua necessidade. Ele sabe que nós precisamos da água. Ele sabe que nós precisamos do pão. Ele sabe que nós precisamos de ter uma casa para esconder do sol, da chuva e do frio. Ele sabe que nós precisamos de um trabalho para alimentar, colocar alimento da nossa casa. Ele sabe que nós precisamos de uma veste. Ele sabe que nós precisamos de um calçado. Ele sabe todas as nossas necessidades. Ele sabe que nós também somos fracos, carentes e necessitados, e precisamos da palavra para estar de pé e firmes na oração e na obediência da sua vontade. Ou seja, Ele conhece todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas. E Ele sabe o que eu, o que você, o que nós precisa. Desde o espiritual até o natural, até o material, até o que é terreno dessa terra. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Se fosse para ver, irmãos, não era para nós ficar preocupados por coisa nenhuma. Não era para nós ficar apreensivos por nada. Não era para nós ficar desesperados por nada. Porque se nós formos começar a parar para imaginar a imensa grandeza do nosso Criador,
não era para nós temer nada. Mas muitas das vezes nós tememos, por causa que muitas das vezes nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração. Muitas das vezes nós deixamos a ansiedade falar mais alto do que a palavra, a dúvida falar mais alto do que a palavra. Muitas das vezes nós deixamos a palavra de um ímpio falar mais alto do que uma palavra de um servo de Yahushua. Muitas das vezes nós acata um conselho de um ímpio, mas tem dificuldade de acatar um conselho de um servo de Yahu. Então, irmãos, nós precisamos rever os nossos caminhos, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver aqui nessa terra, irmãos. Oh, irmãos, quando eu vejo uma pessoa desprezando a palavra, eu penso comigo, essa alma não sabe o que está perdendo. Essa vida, ela está perdendo uma dádiva divina. Essa vida, ela está perdendo, aleluia, ser tocada pelo Criador dos céus e da terra. Essa vida está deixando de ser abençoada por aquele que criou todas as coisas. Quem rejeita a palavra não rejeita um homem, não, igreja. Quem rejeita a palavra rejeita o Espírito da verdade, aleluia. E quem recebe a palavra recebe também o Espírito da verdade, recebe o Criador, recebe a sua palavra que é santa, pura, verdadeira, justa, amável. Então não estejais inquietos por coisa alguma, meu irmão. Não estejais preocupado por coisa alguma, minha irmã. Você precisa crer que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade vos conduzirá na verdade. O Espírito da verdade te mostrará a verdade. O Espírito da verdade abrirá os seus olhos espirituais para você enxergar o que é santo, o que é amável, o que é puro, o que é justo, o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro está sendo falado aqui nesta noite. O que é honesto está sendo falado aqui nesta noite. Aleluia! Não estejais inquietos, não estejais ansiosos, não estejais preocupados, não estejais aflitos, não estejais desesperados. Tudo aquilo que perturba a tua alma, tudo aquilo que perturba o teu coração, tudo aquilo que tira a tua paz, apresenta em oração diante do Criador. Mas apresenta com fé, apresenta com certeza dentro de você. Não duvide. Não duvide quando você pedir um algo. Acredite na tua oração, na tua petição. Acredite que por mais que nós olhamos para nós, e muitas das vezes nós vemos que não somos dignos e nem merecedores de algumas coisas que recebemos, mas nós devemos ter fé em nosso coração que aquilo que recebemos das mãos do Criador não é porque nós sejamos santos demais ou justos demais, é porque Ele é bom, é porque Ele é santo, é porque Ele é puro, é porque Ele é justo e é porque Ele é misericordioso para nos abençoar. Verso 8, irmãos, para encerrar, amada igreja. Quanto ao mais, irmão meus, ele encerrou essa epístola, essa carta, dizendo aos irmãos de Filipos: quanto ao mais, irmão meus, irmã minhas na fé, na emuná, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso aplicai o vosso coração, nisso aplicar a sua mente, nisso aplicar o seu entendimento, nisso aplicar o seu tempo. O seu tempo é precioso. Não perca o seu tempo em coisas impuras, não perca o seu tempo em coisas imundas, não perca o seu tempo com fofoca, não perca o seu tempo com diz que me disse, não perca o seu tempo com coisas que não te edificam, não perca o seu tempo com coisas que não te põem de pé, não perca o seu tempo com coisas que desagradam ao Criador, mas use o seu tempo naquilo que é verdadeiro. Buscai o que é verdadeiro, igreja. E uma das coisas que é verdadeira e que é santa e que pode mudar a nossa vida é a palavra. Buscai, aplicai o vosso tempo, o vosso coração, a vossa mente, o vosso entendimento, a buscai aquilo que é verdadeiro, a aprender aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto diante do Criador, do Salvador Yahushua, aquilo que é justo, aquilo que é puro, irmãos. Irmãos, tem pessoas que estão vivendo nessa terra, aleluia, somente pensando nas coisas dessa terra. Tem pessoas que estão vivendo nesse mundo parecendo que vão viver a eternidade nesse mundo, parecendo que vão ficar pela eternidade aqui. Irmãos, aqueles que almejam conquistar o reino dos céus precisam entender que nós estamos aqui só de passagem, e que a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira coroa, a nossa verdadeira alegria, o nosso verdadeiro gozo, a nossa verdadeira felicidade ainda não é aqui. Será depois, juntamente com o nosso amo e Salvador Yahushua. Irmãos, a Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá doença, não haverá depressão. A Bíblia diz que lá no reino dos céus não haverá doença, não haverá ganância, não haverá homens querendo matar homens por ganância de território. A Bíblia diz que lá não haverá lágrima, a Bíblia diz que lá não haverá mentira, a Bíblia diz que lá não haverá o que está acontecendo aqui na terra. Cada dia que passa, a ganância do homem é mais grande. Cada dia que passa, o amor está se esfriando mais no coração das pessoas. É difícil, é raro você ver uma pessoa se doar pelo seu próximo. Está raro de se ver uma pessoa tirar um tempo da sua vida para ajudar o seu próximo. Isso está se tornando uma raridade. E não pensa vocês que é somente no povo do mundo, não. Dentro da igreja também. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Irmãos, nós não podemos permitir que o amor de Yahu venha se esfriar dentro de nós, irmãos. Nós não podemos deixar que esta chama venha se apagar dentro de nós, irmãos. Ainda que nós venhamos olhar para nós e venhamos ver só uma chaminha ali, uma pequena chaminha.
uma chama para fortalecer uns aos outros, uma chama para renovar uns aos outros, uma chama para espiritualizar e aperfeiçoar uns aos outros, porque esta pequena chaminha que é posta no teu coração, no meu coração, no nosso coração, esta chama é divina, e quando ela é divina, se nós somarmos esta chama, o nome do Salvador Yahushua será louvado, e nós seremos edificados na fé, aleluia. Verso 9: o que também aprendeste, recebeste, ouvistes, e viste em mim, isso fazei, e o Yahu de paz vos será convosco. Ele estava dizendo aos irmãos de Filipos: se vocês aprendeu com o Espírito da verdade que usou na minha vida, ele estava dizendo, e se você recebeu essa palavra, se você ouviu, isso praticai, isso vivei. Fazendo essas coisas, o Criador, o Yahu de paz, será com cada um, com aquele que praticar essa palavra. Então, você quer que o Criador seja contigo? Guarde a palavra dele. Viva a palavra dele, aleluia. Foi essa palavra, irmãos, que o Salvador Yahushua colocou o meu coração como alimento espiritual para transmitir à igreja. Vamos, irmãos, nesta noite dobrar o nosso joelho. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os nossos amados irmãos que querem entrar em contato conosco de perto e de longe, sejam bem-vindos. Fale conosco pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ou visite o nosso canal no YouTube pelo nome de Irmão Edivaldo Yahushua. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua casa.